imposta até um tempo de reforma, como vimos, a lei mosaica, a lei de Moisés, ela teve o seu fim em Cristo com a chegada da nova aliança. Romanos 10, verso 4 diz, porque o fim da lei é Cristo, para justificação de todo o que crê. Vimos que a lei não podia justificar ninguém, nenhum homem pelas obras da lei seria justificado. A justificação só se dá mediante a fé, mas é importante que a gente esclareça tanto a razão pela qual a lei prescreveu, né, bem como o que exatamente significa esse fim. Né? As pessoas podem chegar, e eu diria que de modo geral elas chegam a conclusões errôneas sobre o fim da lei, por ignorarem basicamente duas coisas. A primeira, que vamos abordar nesse capítulo, é a incapacidade da lei de projetar as realidades vindouras. E a segunda, que eu vou tratar na próxima aula, é o fato de que quando a Bíblia trata do fim da lei, ela fala do fim de uma lei específica, a lei de Moisés. O que não significa que hoje, na nova aliança, não haja lei. Muitas pessoas estão tentando apresentar uma versão da graça quase como que baseado e fundamentado na anarquia gospel, não há nenhum tipo de lei. E isso não é verdade, embora esse assunto vai ser tratado depois. Eu já quero adiantar que o próprio Cristo anunciou: um novo mandamento vos dou, em João 13:34. Né? Ele falou sobre o dever de guardar as suas ordenanças, os seus mandamentos, em João 14:21. O Novo Testamento fala da lei de Cristo e assim por diante. Então, é importante que a gente consiga compreender, né, primeiro, o que é a capacidade da lei de projetar as realidades vindouras. Né? Ela tinha esse caráter profético, ela anunciava o que viria e se cumpriu em Cristo. E, em segundo lugar, né, Hebreus 7:12 diz onde a mudança de sacerdócio, a mudança de lei. Então, nós não temos na nova aliança uma cessação de todo e qualquer tipo de lei. Nós temos o fim de uma lei específica, a lei mosaica, e o início de uma nova lei, a lei de Cristo, mas, como eu disse, esse segundo aspecto será tratado só na próxima aula. Mas vamos sublinhar aqui, não só então o propósito temporário, como já vimos antes da lei, mas também o seu caráter profético. Olha o que diz Romanos capítulo 16, versos 25 e 26. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer. Em primeiro lugar, nós vimos que o propósito final é não só a fé, mas que as nações venham a crer e também obedecer a Jesus. Né? Mas, como eu disse, obediência é assunto que seguiremos tratando adiante. Mas ele fala, né, que o mistério oculto nos tempos passados, que é Cristo, foi agora revelado e foi dado a conhecer pelas escrituras proféticas. As escrituras têm esse caráter profético, não apenas quando os profetas explicitamente anunciavam coisas ligadas ao futuro, mas também por meio de símbolos, de figuras, né, que têm esse caráter igualmente profético. Então, as escrituras veterotestamentárias, né, do Antigo Testamento, elas são uma coletânea, uma verdadeira coletânea de profecias acerca do Messias, de Jesus, o Redentor, né, que se mostraria ser então a solução definitiva para a humanidade, para o seu até então insolvente problema de natureza pecaminosa. E para que a gente comece, né, a entender essa declaração de que as escrituras são proféticas, eu acredito que precisamos ampliar o entendimento a partir, né, de uma declaração do Senhor Jesus que também precisa ser entendida. Em Mateus, no capítulo 5, nos versículos 17 e 18, nós lemos: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Né? É muito importante que a gente entenda essa declaração de Jesus de revogação versus cumprimento. Não vim revogar, vim cumprir. Né? A cessação da lei, ela não pode ser considerada mera revocação. Né? Bom, Deus estabeleceu isso durante um tempo, agora simplesmente mandou suspender, tirar fora. A palavra traduzida por revogar no original grego, de acordo com o léxico de Strong, é katalou, né? Que significa dissolver, desunir o que tem estado junto, destruir, demolir.
né? Em sentido metafórico, quer dizer derrubar, tornar inútil, privar de sucesso, levar a nada, subverter. Em uma linguagem atual, nós podemos dizer que o Senhor Jesus está dizendo: eu não vim acabar com a lei. Né? Basicamente é isso. Eu não vim pôr fim na lei, mere simplesmente anulá-la. Então, nós precisamos entender que Cristo não negou o fim da lei, mas atribuiu a ela um caráter profético quando mencionou, né, o pleno cumprimento da lei se encontrava nele, na sua pessoa, quando ele diz vim para cumprir. Olhando mais uma vez para o sentido das palavras empregadas nos manuscritos originais, vamos destacar que cumprir é uma tradução do termo grego plerou, cujo significado, né, eu vejo nele algo bem abrangente e esclarecedor. O significado é tornar cheio, completar, preencher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente, preencher até o topo, assim que nada faltará para completar a medida, preencher até a borda, consumar, fazer completo em cada particular, tornar perfeito, levar até o fim, realizar, levar a cabo algum empreendimento, efetuar, trazer a realização, executar de ditos, promessas, profecias, né? Fazer passar, ratificar e também cumprir. Né? Ou seja, não é um cumprir apenas no sentido de obedecer, embora Jesus, como homem também, pois nunca pecou e o pecado é a transgressão da lei, ele cumpriu toda a lei. Ele foi o único que cumpriu toda a lei e viveu plena obediência. Mas quando ele está falando, eu vim cumprir e não revogar a lei, né? Ele mostra que as escrituras do Antigo Testamento apontavam de forma figurada para a sua pessoa e a sua obra. Já citei anteriormente e repito, em João 5,39, Jesus diz aos judeus dos seus dias: vocês examinam as escrituras e são elas que testificam a respeito de mim. Né? Chamamos isso de convergência bíblica, tudo aponta para Jesus. E eu acredito que essa declaração de Cristo, eu não vim revogar, eu vim cumprir, que é a razão de Paulo dizer aos crentes de Roma, está lá em Romanos 3,31, que a lei não é anulada pela fé, mas que ela é confirmada pela fé. Né? Ou seja, a chegada da fé não é um mero descarte, é o cumprimento de algo que tinha caráter e conotação profética. Né? Ou seja, tudo aquilo que a lei anunciava era a vinda de Cristo. Quando Cristo chega e cumpre todas essas promessas e figuras, a lei não se torna mais necessária, né, porque cumpriu o seu elemento profético, não mere simplesmente porque foi descartado. Então, com isso em mente, eu quero que a gente possa considerar o que a Bíblia fala a respeito de sombras dos bens vindouros, né, e isso vai nos ajudar a entender essa construção. Hebreus 10:1 diz: ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente eles oferecem. O texto afirma que a lei foi providenciada por Deus não só para legislar e normatizar no seu tempo de vigência, mas ela indica que ela tinha uma projeção futura. Quando diz que ela não tinha imagem real das coisas, é que o propósito dela não atendia apenas ao seu tempo, mas ela era a sombra de bens vindouros, ou seja, apontava para o futuro. Isso que significa a palavra bens vindouros. Paulo usa a mesma expressão quando em Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, diz: portanto, não permitam que ninguém os julguem pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, a realidade não estava na lei, a realidade encontra-se em Cristo. A imagem real não estava na lei, encontra-se em Cristo. A lei apenas projetava aquilo que haveria de se concretizar ou de se cumprir no futuro. Então, por exemplo, se você está diante de uma mesa com a luz forte acima de você, estende a mão, você vai ver projetada em cima da mesa a silhueta da sua mão na forma de uma sombra. A sombra não é uma imagem perfeita. Ela, por exemplo, não reproduz a cor da pele, não tem a textura, não tem o efeito 3D, mas quando você olha, né, a silhueta da mão, você consegue entender exatamente o que está projetando. É a sombra de uma mão. Né? Agora, o que poderia gerar dúvida do que projeta a sombra é se nós não conhecemos o objeto que está projetando a sombra. Agora, o que eu gosto de dizer quando falo a respeito de Velho e Novo Testamento é que o Antigo Testamento ele ilustra o Novo, enquanto que, por sua vez, o Novo Testamento ele explica o Velho.
Então, por exemplo, a vinda de Cristo era como se fosse a mão projetando a sombra. A questão é que a revelação do Antigo Testamento, eles enxergavam abaixo da mão, apenas a sombra. Eles não viam a mão. Não sabiam, isso estava fora do campo de visão, era um mistério. Não sabiam o que estava projetando aquela figura. No caso de eu falar aqui da mão, estamos falando de algo que conhecemos, mas imagine um objeto diferente. Agora, a revelação do Novo Testamento nos deu uma outra perspectiva. Nós passamos a enxergar não só a sombra que tinha sido projetada, mas aquilo que projetava a sombra. A revelação do que projetava a sombra era um bem vindouro, que nos dias no Antigo Testamento ainda não tinha se manifestado, ou seja, era uma projeção profética do que um dia ainda haveria de acontecer. Esse entendimento é muito importante e necessário, porque nós temos inúmeros exemplos do Evangelho sendo pregado no Antigo Testamento por meio de figuras. Um deles é a serpente de bronze, ou registro de como Moisés levantou a serpente de bronze quando, né, os israelitas estavam morrendo lá por causa da picada das serpentes abrasadoras, episódio que está narrado em Números no capítulo 21. Olha o que Jesus diz em João no capítulo 3, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Bom, Jesus indiscutivelmente está pregando a obra de salvação que ele veio trazer, né? Declarações como essa, de que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Deixo isso muito claro e evidente. Agora ele diz, assim como, semelhantemente, igualmente, da mesma forma, da mesma maneira, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. O Senhor Jesus, indiscutivelmente, estabeleceu um paralelo entre esse episódio do livro de Números e aquilo que ele veio fazer. Né? Quando você lê Números 21, a partir do versículo 4, a Bíblia mostra que o povo se tornou impaciente no caminho, falou contra Deus, falou contra Moisés, né? Começam a reclamar que Deus os abandonou sem pão, nem água, que eles estavam enojados do maná. E a Bíblia diz que um juízo se manifestou, o versículo 6 diz que vieram cobras venenosas ou, de acordo com outras versões, serpentes abrasadoras, né? Significava que a picada trazia muito sofrimento que antecedia a morte, porque a Bíblia diz que muitos morreram. O povo foi até Moisés, reconhece que pecou, né? Que falaram contra o Senhor, pediram que ele orasse ao Senhor para que Deus removesse as cobras. E a Bíblia diz que enquanto Moisés orou pelo povo, o Senhor lhe deu uma ordem, né? Isso foi uma ordenança de Deus. Faça uma serpente. Né? Está no versículo 8 de Números 21. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Verso 9 diz, Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Né? O que é que nós entendemos a partir da declaração dessa escritura? Havia uma maldição assolando o povo, as serpentes de bronze. Uma figura da maldição foi levantada numa haste, que era a própria serpente. Né? Uma representação da maldição que assolava o povo foi levantada. Quando alguém atingido por essa maldição olhava para a figura daquela maldição levantada, né, ele era curado, ele recebia o antídoto, ele deixava de estar debaixo do efeito daquela maldição. Interessante, né, que há toda uma simbologia aqui. Por exemplo, o bronze na Bíblia normalmente está ligado a juízo. Em outras palavras, Deus estava julgando aquela maldição na figura que foi levantada na haste, para que essas pessoas pudessem então ficar ou ser inocentadas do julgamento que receberam. Você consegue entender o paralelo? Havia uma maldição que assolava a nós, toda a humanidade, que era o pecado. E Cristo foi levantado no madeiro na condição que nós estávamos e sofreu o que nós deveríamos sofrer. Né? A Bíblia diz que Deus o fez pecado por nós para que nele nós fôssemos a justiça de Deus. Aquele que nunca pecou, né, foi levantado como uma figura de pecado. Aliás, só era crucificado ladrões, bandidos, criminosos, quem estava sendo executado por algo que fez.
E Cristo nunca fez nada para merecer a morte, mas ele estava sendo julgado em nosso lugar. Agora, se alguém fosse picado pela serpente abrasadora e não olhasse para a serpente de bronze, ele iria morrer. Mas se olhasse, era curado. O que significa esse olhar? Um reconhecimento de que se o meu julgamento já caiu em outra pessoa, se alguém ou algo em meu lugar foi julgado, eu não tenho a necessidade de sofrer. Jesus está dizendo, da mesma maneira, o Filho do Homem será levantado. Né? É por isso que a Bíblia diz, para que todo aquele que nele crer não pereça. Assim como quem olhava para aquela haste e não olhava por acidente, não olhava apenas porque ela estava no caminho, com certeza isso foi comunicado a todo o povo. Então, uma mensagem foi pregada. Quando alguém correspondia em fé à mensagem e olhava, ele recebia o benefício que provinha daquilo. Mas se não olhasse, pereceria. Então a Bíblia está dizendo, quem crer, isso define o que é crer em Jesus, não é apenas crer que ele existe, é crer no que ele fez por nós. Quem olha para o Cristo levantado na cruz, reconhece que ele foi julgado no nosso lugar, fica isento de sofrer a maldição do pecado. Mas aquele que deixa de reconhecer o que Cristo fez, assim como no Antigo Testamento outros pereciam da serpente, essa pessoa em pecado não poderá ser inocentada da sua condenação inevitável por não reconhecer o que Cristo fez. O que é que nós temos aqui? Um paralelo, né? O que nós temos? Uma figura profética da lei, né? O evangelho estava sendo pregado nessa serpente que foi levantada. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 7, que Cristo é o nosso cordeiro pascal, ele está dizendo que Cristo está para nós como o cordeiro da Páscoa estava para aquelas pessoas que saíram do Egito, aquela primeira geração dos israelitas que saíram do Egito. E nós precisamos entender o paralelo. Eles estavam escravos debaixo de um tirano, né, que os oprimia, né, que fazia com que eles de fato vivessem nessa condição de escravidão. Deus os tira de lá na ocasião da morte do Cordeiro da Páscoa, com um único propósito, fazer deles agora o seu povo, ou seja, eles não só são livres de quem os escravizava, mas agora passam a ser povo de Deus. Em Êxodo, no capítulo 19, nos versos 5 e 6, a Bíblia diz que depois de saírem do Egito, quando eu chego no Sinai, Deus faz declarações sobre ele, dizendo que eles seriam a sua propriedade peculiar dentre todos os povos. Quando você olha o paralelo, né, do Novo Testamento, nós também, de acordo com Colossenses capítulo 1, fomos arrancados do império das trevas. Também tínhamos um tirano que nos escravizava. Não se tratava de um faraó, de uma escravidão natural, mas Satanás fazia isso numa dimensão espiritual. Né? Agora, quando eles foram livres da escravidão? Quando o Cordeiro da Páscoa foi imolado. Como e quando eu e você pudemos ser livres? Quando Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Né? Quando o seu sangue é derramado, assim como aqueles hebreus tiveram que pegar do sangue do Cordeiro imolado e colocar nos umbrais das portas, o que fala de uma apropriação pessoal pela fé do benefício do sacrifício daquele animal. Eu e você, quando nos apropriamos pela fé daquilo que Cristo fez por nós, também recebemos libertação de quem nos escravizava. Quando eles chegam diante do Sinai, qual a declaração que Deus faz sobre eles? A mesma que faz sobre nós depois da conversão. Em 1 de Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, nós temos a exata reprodução das palavras de Êxodo 19, 5 e 6, que foram ditas aos hebreus depois da primeira Páscoa. Vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. O que é que nós temos? Um paralelo, né? Ou seja, com todo aquele ato de libertação, tirando o Israel do Egito no seu êxodo, né, em direção à terra prometida, nós temos ali uma das maiores figuras de redenção no Velho Testamento, que fala a respeito da nossa salvação. Tudo isso apontava em figura para aquilo que Cristo haveria de fazer. Quando João Batista aponta o dedo para Jesus e diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está fazendo uma clara relação entre os animais que eram sacrificados no Antigo Testamento para remoção, né, ou no caso, na época, apenas a cobertura de pecados, e aquilo que Cristo veio fazer por nós. Nós não podemos negar em absoluto, né, que existem inúmeras e recorrentes figuras que apontam com esse caráter profético. Não era apenas as profecias que falavam a respeito do Cristo que viria, que sofreria. Nós temos, obviamente, profecias são explícitas, como Isaías 53, verdadeiramente
Ele levou sobre si as nossas iniquidades, né? Deus fez cair sobre ele as nossas enfermidades, pelas suas feridas somos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Existiam muitas profecias explícitas, mas nós temos também, ao longo de todo o Velho Testamento, muita profecia implícita, né? Subjetiva, simbólica, né? Nós precisamos compreender que isso, na verdade, se trata do que nós podemos chamar de sombras dos bens vindouros. Podemos acrescentar a essa lista a simbologia profética, por exemplo, dos dois filhos de Abraão, que Paulo, escrevendo aos Gálatas, trata isso como se referindo a uma alegoria. O texto diz assim: digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é a nossa mãe, porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e o seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Nesse texto, o apóstolo Paulo não apenas revisita a história de Abraão, mas ele começa a pegar os registros, porque Romanos 15:4 diz: tudo o que foi escrito para nosso ensino foi escrito, e ele começa a projetar, né, o entendimento de uma alegoria profética. São dois filhos, um gerado debaixo de escravidão, o outro é da promessa. Então, ele fala do período da lei que manteve as pessoas debaixo de escravidão, mas que aquilo, né, que Deus tem gerado por meio da promessa é que tem trazido libertação. Ele diz: como naquela época o mais velho perseguiu o mais novo, ele está dizendo, agora também os judeus que não abraçaram a fé estão perseguindo aqueles que abraçaram. Todas, né, menções de alegorias proféticas. Então, além de profecias explícitas, nós temos, além da simbologia, como eu mencionei apenas um de muitos, mas de muitos exemplos mesmo, que é a serpente que Moisés levantou. Nós temos também essas alegorias que fazem parte, né, do registro da história desses personagens, porque, como eu mencionei, tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então não se pode ignorar que a lei anunciava em detalhes os desdobramentos futuros da chegada do Evangelho, da manifestação da graça, da justificação pela fé. Depois da ressurreição, quando Jesus se encontra com dois discípulos que estavam caminhando em direção a Emaús, é inegável nessa conversa o caráter profético da lei. Em Lucas 24, de 25 a 27, nós lemos: então lhes disse, como vocês são insensatos e demoram a crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando a Bíblia fala que Jesus passou pelos profetas, nós até entendemos interpretação de profecias explícitas. Mas quando fala que ele começa por Moisés, a lei, ele está pegando as figuras da lei que tinham caráter profético. E ele explica isso. De modo semelhante, a Bíblia mostra que Paulo, em Roma, né, quando ele está morando numa casa alugada, aguardando o julgamento, a Bíblia diz que ele se reuniu com alguns judeus, e Atos 28, 23 diz assim: desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações, e lhes testemunhou no reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. De novo, não era apenas as profecias explícitas, mas a lei de Moisés, né? Todos os registros, como essa história de Abraão, né? Essa alegoria dos filhos de Abraão, as próprias figuras da lei com as suas práticas, né? Os sacrifícios e tudo mais, isso apontava de forma profética, anunciava a vinda de Cristo e aquilo que ele faria. Sem essa compreensão, nós corremos o risco de subestimar a importância do Antigo Testamento.
deixando de dar o seu devido valor ou descartá-lo, porque, como eu falei anteriormente, o Antigo Testamento ilustra o Novo, enquanto o Novo, por sua vez, explica o Velho. Então, a capacidade de entender de forma acurada as verdades do Evangelho também está diretamente atrelada ao entendimento correto da lei. Mas um outro extremo, que também precisa ser evitado, e eu quero terminar falando disso, é aqueles que insistem também em não descartar o que mudou. Alguns erram por descartar demais, né? Acreditam que o Velho Testamento é inútil. Na cabeça deles, Jesus não veio só cumprir, ele veio revogar a lei e jogam fora coisas que não deveriam. Mas há outros que estão no outro extremo, tentando preservar aquilo que não tem mais nenhum sentido em ser guardado ou preservado. Então, logo no início da história da igreja, nós vemos que alguns problemas surgiram com grupos que não queriam abrir mão de algo do qual deveriam abrir mão. E um dos assuntos que primeiro trouxe confusão na história da igreja foi o assunto da circuncisão. Olha o que diz Atos capítulo 15, versos 1 e 2. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar dessa questão. Né? Então, há uma disputa com esse grupo, se reúne, Atos 15 nos mostra o primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Né? Agora, a pergunta é, por que houve uma disputa tão grande a respeito do assunto? Porque, inegavelmente, a circuncisão era algo muito sério para todo judeu. Né? Ela era uma ordenança divina que foi dada a Abraão antes mesmo da lei, né? Depois sacramentada, regulamentada na lei de Moisés. Então, assim como todas as outras questões da lei, ela carregava um caráter profético, uma figura que teve seu cumprimento. Né? Portanto, ela tinha caráter temporário. Né? Paulo, ele explica, escrevendo aos Romanos, eu vou ler Romanos capítulo 2, versos 28 e 29, não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Né? Mais adiante, o apóstolo define que Abraão foi justificado pela fé, tanto falando aos romanos como aos gálatas, né? E não pela circuncisão, conferindo então a ela, a circuncisão, o status de selo da fé. Olha o que diz Romanos 4,11. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Ou seja, a fé veio primeiro, a circuncisão veio depois. E ele apresenta a circuncisão, né, explicando isso como um selo sobre a fé. Ou seja, aquele ritual tão exigido na primeira aliança, ele pede a continuidade literal na segunda ou na nova aliança, embora continue ao longo do cumprimento da tipologia, da sua figura. Escrevendo aos Colossenses, Paulo relaciona o selo da fé, da nova aliança, né, ao batismo. E ele faz uso do termo circuncisão de Cristo. Olha o que ele diz em Colossenses 2, 11 e 12. Nele também vocês foram circuncidados, não como a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Né? O Senhor Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. O batismo acompanha a fé. Mas Jesus não diz quem não for batizado está condenado. Ele diz quem não crê já está condenado. Mas quem crê e for batizado. Como olhamos o batismo não salva, mas ele é um selo sobre a fé que salva. Como olhamos a circuncisão, ela era o selo da fé que Abraão teve. Embora tenha virado uma ordenança e um ritual literal, obviamente, quando chega o cumprimento dessas figuras, ele perde a sua continuidade. Né? Diante disso, a gente precisa fazer a pergunta, a circuncisão foi revogada na nova aliança? Não, ela se cumpriu. Ela teve o seu cumprimento e ela continua através daquilo que ela tipificava e simbolizava. Hoje ela acontece no coração e não na carne. Aliás, a própria lei já dava anúncios disso. Deixa eu ler mais 2 versículos. Deuteronômio 10,16 diz, circuncidem o coração de vocês. Enquanto que Jeremias 4,4 diz, deixem-se circuncidar para o Senhor, circuncidem o seu coração, homens de Judá e moradores de Jerusalém.
Ou seja, já existiam anúncios de que ela ganharia, né, um cumprimento diferente do que aquilo que era praticado na literalidade do Antigo Testamento. A tentativa de preservar o tipo, que é uma figura profética, né, no lugar do seu antítipo, que na teologia nós chamamos do cumprimento da figura, foi claramente combatido pelo apóstolo Paulo na Nova Aliança. Vou ler outros 2 versículos de Gálatas. Gálatas 5:2. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Né? O recado foi bem dado. Em Gálatas 6,15 diz: de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Estou mexendo nisso porque, enquanto alguns vão para o extremo, né, de descartar figuras que não foram revogadas, apenas tiveram o seu cumprimento, e já não leem o Velho Testamento, já não dão atenção, né, a assuntos que são importantes para compreender o que é que Cristo veio fazer, né, que ilustram, que ampliam aquilo que o Novo Testamento de forma explícita declara, nós temos o erro de outros, né, que simplesmente tentam preservar de uma forma impositiva, eu chamaria judaizante, a vida dos cristãos da Nova Aliança com coisas desnecessárias. Um desses exemplos, por exemplo, é a guarda do sábado. Né? Embora seja parte de um dos 10 mandamentos, nós precisamos de fato compreender que no Novo Testamento não há uma única sustentação sequer sobre a guarda do sábado, como nós temos justamente o oposto. Em Colossenses 2, Paulo diz: ninguém vos julgue por causa de dia de festa, de lua nova ou de sábado. Se o sábado fosse um mandamento inquestionável, como que ninguém seria julgado por observar ou não observar? Ele diz: essas coisas são sombras de bens vindouros. Em outras palavras, ele está dizendo: já tiveram o seu cumprimento. Paulo escreve aos Romanos e diz: um faz diferença entre dia e dia, o outro julga igual todos os dias. Para um judeu debaixo da velha aliança, os dias não poderiam ser considerados todos iguais. Paulo diz: esse camarada não deve julgar o outro, nem o outro deve julgar esse. Se é um mandamento, né, que se sustenta, porque alguns grupos, como por exemplo os adventistas, dizem que o fim da lei a Cristo é só lei cerimonial, mas não os 10 mandamentos. Uma vez uma pessoa me falou: me tiraram da idolatria usando os 10 mandamentos, e agora quando eu falo de guardar o sábado, vão contra mim dizendo que passou. Eu falei: olha, eu não sei como foi que pregaram para você, mas o Novo Testamento sustenta de maneira clara, explícita e direta o não envolvimento com a idolatria, independente dos 10 mandamentos. Então, é claro que tudo aquilo que o Novo Testamento sustenta a prática literal, nós vamos continuar fazendo. O que ele interpreta como sombra e como figura, não. Né? Agora, isso também tem o seu valor simbólico e profético, assim como, por exemplo, a oferta de incenso. No Velho Testamento, a oferta de incenso é apresentada como estatuto perpétuo, ou seja, Deus está dizendo: nunca vai terminar. Mas desde o ano 70 depois de Cristo, quando Tito, general romano, destruiu Jerusalém, nunca mais se apresentou a oferta do incenso, não nos moldes como foi determinado e no templo como deveria, obviamente, ter sido feito. Como que nós lidamos com isso? O livro do Apocalipse diz que o incenso são as orações dos santos. Ou seja, aquilo que nós temos na velha aliança é uma sombra que teve um cumprimento da sua figura, o seu tipo teve o seu antítipo, o seu cumprimento na nova aliança. Aqui na nova aliança, as orações dos santos são a oferta de incenso. Né? E aqui eu e você precisamos entender algo. A própria lei já dava sinais como da circuncisão do coração. No Salmo 141, né, o salmista diz: suba a ti a minha oração como incenso. A ênfase no Novo Testamento de quando o anjo de Deus aparece para Zacarias, o pai de João Batista, é que isso aconteceu no momento de oferecer um incenso, quando todo o povo estava orando, e ele aparece para dizer: tua oração foi ouvida. As conexões entre oração e oferta de incenso vão sendo preparadas antes da consumação, da revelação de que de fato era aquilo que tipificava. Ou seja, nós não temos que praticar a oferta de incenso de forma literal, mas quando oramos, estamos sustentando isso. Então a oferta de incenso foi revogada? Não. Teve o seu cumprimento na oração, e por meio da oração ela continua. A grande diferença entre o que Cristo fala: eu não vim revogar, mas cumprir, não significa que não há mais necessidade, mas isso se cumpre agora num outro formato. Né? Então, essa é a razão pela qual não sacrificamos mais animais. Essa é a razão pela qual não nos preocupamos com todos os detalhes e preceitos da lei, porque precisamos
compreender, entender, né, aquilo que tem caráter profético, que se cumpriu em Cristo, e quais são as ordenanças do Novo Testamento a respeito disso. Não significa que tudo que está lá não será feito. No Velho Testamento havia cuidado com os pobres, no Novo Testamento também tem cuidado com os pobres, ou seja, a Bíblia trata uma continuidade literal e não apenas uma interpretação de um simbolismo, de uma figura profética que se cumpriu, né? Então é muito importante que a gente tenha esse olhar, tenha esse cuidado e que a gente possa compreender, portanto, o caráter profético da lei. Ou seja, mesmo entendendo que o fim da lei é Cristo, precisamos entender isso não na percepção de revogação, jogue tudo fora, mas sim na percepção de cumprimento, né? Aquilo que foi prometido se cumpriu agora. Bom, no início da aula eu disse que muitas vezes erramos por não entender duas coisas. A primeira, né, diz respeito justamente à capacidade da lei de projetar as sombras vindouras, que foi o assunto da aula. A segunda, como eu disse logo no início dessa, trataria só na próxima aula, diz respeito ao fato de que quando a Bíblia fala do fim da lei, está falando de uma lei específica que foi substituída por outra. Então, o assunto da nossa próxima aula é agora, né, uma forma de tratarmos com esse erro, de evitarmos esse erro. E nós vamos falar a respeito de mudança de lei.